Para dar continuidade, então, ao nosso evento, gostaria de chamar a doutora Líbia Serpa Aquino, a nossa palestrante de hoje, pedagoga, professora aposentada da rede estadual, professora da rede Emancipa, né, professora que tem um apreço muito especial à educação popular, doutor em Política Pública da Educação pela nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Líbia. Boa noite a todos. Boa noite a esta categoria que está aqui hoje como militante da educação e que vem para um seminário da área discutir uma questão que está posta para nós hoje como um grande desafio. Escola pública, que é escola pública, para quê e para quem? Fazer esse debate hoje, em tempos que eu caracterizo, e me dou o direito de caracterizar, como tempos de cólera. Me parecem tempos de cólera, porque, como disseram os componentes da mesa, e a professora doutora que me antecedeu como participante desta comissão que pensou este seminário, nós temos sofrido tantas agressões que não vale a pena elencá-las, não vale a pena lembrá-las. E quando eu pensava e organizava a minha fala para hoje, refletia sobre qual o caminho da fala, que método eu seguiria, o que eu diria, o que eu falaria como educadora da rede pública estadual por 34 anos, como professora universitária aposentada e hoje como professora militante da rede Emancipa, trabalhando exclusivamente com a alfabetização de jovens e adultos. E pensei, não é o momento de chorar mágoas, é um momento de resistência. Se o tempo é de cólera, enfrentemos a cólera. E a cólera se enfrenta resistindo, não tendo temores, identificando quem nos atinge, identificando o inimigo, falando dele para aqueles que estão conosco diariamente, que são os estudantes da rede pública e que são também estudantes da rede privada. Mas lá nas redes públicas, lá onde se faz a educação pública de qualidade, com qualidade, para uma população que sofre as ações políticas com cólera, com violência e com ódio, é nosso papel resistir. E quando eu pensava e construía a minha linha de fala, e observava o título, eu tentava responder imediatamente a partir daquilo que nós fizemos num processo histórico. Escola pública, para quê? Penso eu que escola pública para emancipar. Escola pública para fazer e dar ferramentas aos sujeitos desta sociedade e que chegam diariamente sofrendo as consequências da ausência de políticas públicas. E quando nos dizem que ser educador é uma vocação e que nós trabalhamos muitas vezes de acordo com o nosso salário, e isso eu ouvi desde quando entrei na rede, em 75, não. Isto não é verdade. Nós atuamos como educadores porque acreditamos em uma tarefa. E essa tarefa, ela está colocada para cada um de nós, tanto é que algumas pessoas saem das redes. Algumas pessoas fazem outras opções. Então, hoje, neste seminário,
penso eu, que é um momento de fortalecimento. Não é um momento de lamúria, não é um momento de levantarmos todas as questões que estão colocadas contra nós, mas buscarmos saídas, nos fortalecermos discutindo como fazer. Qual o meu papel enquanto educador militante da causa da educação na minha escola, naquela comunidade, com aquelas pessoas? E tendo muito claro que não é ficando dentro da escola que eu vou conseguir mobilizar as pessoas. Então, para começar a nossa conversa, eu trouxe 3 questões. Essas 3 questões são: primeiro, por que a escola pública é atacada constantemente? Porque não é de hoje que a escola pública é atacada. Ela vem sendo atacada num processo histórico. Quem são os sujeitos da escola pública? Nós sabemos quem somos, nós sabemos quem são os estudantes da escola pública. E o que significa garantir a escola pública democrática e com qualidade para todos? Essa última questão, no meu entendimento, tem dentro de si a nossa tarefa, que é a tarefa da emancipação e a tarefa da resistência. E emancipar, e ser emancipado, e resistir, não é fácil. Como nós não vamos lamentar, eu trouxe alguns aspectos para que a gente lembre como chegou até aqui. Porque se hoje os governos, sucessivos governos, desde o final da ditadura, tentaram gradativamente arrancar as nossas conquistas, menosprezar as nossas conquistas, reduzir as nossas conquistas, não é por qualquer coisa. É porque a escola pública é por si só esse espaço de resistência. Então, para não pensarmos e não nos convencerem ou tentarem nos convencer que tudo que está vindo agora, com rótulos e títulos que trabalham com propostas aviltantes para nós, militantes da educação, é importante que a gente lembre que desde a década de 70, nós resistimos fortemente. Desde a década de 70, nós saímos para a rua fazendo movimentos com visibilidade. E a educação esteve sempre à frente, fazendo a resistência e, ao mesmo tempo, sendo atacada. Eu elaborei um quadro histórico para nós termos esse apanhado de como, há muito tempo, nós já discutimos a nossa organização. Quando se discutiu agora nos últimos anos, e essa rede fez essa discussão fortemente, da mesma forma que a rede pública estadual, através da participação dos fóruns de educação, do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação, do Plano Municipal de Educação, e para muitas pessoas que estavam, naquele momento, à frente da discussão da política, tanto no governo estadual como no governo municipal, parecia que era uma grande novidade. Mas nós temos um processo histórico que inicia em 62, ainda na década de 60, e que apresenta ensaios que trouxeram avanços, que trouxeram retrocessos no que se refere à nossa organização e o nosso planejamento. Então, nós temos uma história para contar, nós temos o que mostrar, nós temos um trabalho realizado e que é, sim, um trabalho de resistência. E que eu faço essa discussão de que hoje, quando estamos num terceiro plano nacional de educação, esse plano tenta ser desconstituído, quando ele teve na sua elaboração a participação de toda a comunidade escolar. Adiante.
O segundo quadro, que eu considero fundamental para entendermos o processo de resistência, é a nossa organização enquanto trabalhadores e trabalhadoras em educação. Neste quadro, a gente consegue perceber, desde a nossa primeira organização, através da CPB, chegando até a ANDE e a ANDES, que são organizações que foram pensadas por militantes nossos da educação como forma de resistir os consecutivos ataques que sofremos durante o período da ditadura, durante os 21 anos da ditadura militar, e que, na saída do governo militar, civil-militar e a democracia, nós continuamos sempre vivendo e tendo a necessidade de fazer o enfrentamento. Por que agora tanta surpresa em tempos de cólera? Nós sempre sofremos isto. Nós sempre fomos agredidos. A educação, historicamente, atrapalha. Porque a educação, enquanto política, ela tem uma tarefa, que é a tarefa de organizar o pensamento dos sujeitos que estão nas instituições organizadas e também fora dessas instituições. Então, a educação, ela acaba incomodando aqueles que estão num determinado momento histórico no poder e querem, sim, impor a sua ideologia. Haja vista o que se vive hoje neste país. Mesmo que as bandeiras desfraudadas, atualmente, por quem está no poder, tentem nos convencer que a ideologia está dentro da escola, está dentro dos partidos de esquerda, a estrutura, o discurso, as falas e as propostas têm toda a sua carga ideológica, sim. E isso é visível. E isso tem a proposta de desmonte da educação. Mas nós vamos resistir. E nós, sabendo de todo esse processo histórico, de tudo que fizemos e do que temos competência para continuar fazendo, vamos sim conseguir fazer este enfrentamento. A terceira planilha, ela vem nos mostrar o processo histórico da nossa discussão da política da educação. Nós sempre paramos, sempre de forma organizada, para fazer a discussão. A discussão da política da educação, ela se dá nos seminários municipais, nos congressos municipais de educação, que ultimamente nós estamos perdendo os congressos municipais de educação, os congressos estaduais de educação, os congressos nacionais de educação, que se fortaleceram muito na década de 80, e que eu faço, então, um apanhado histórico desses congressos que, até o ano de 99, permitiram que nós tivéssemos, de forma organizada, enquanto categoria em todo esse país, participado e contribuído na elaboração da Constituição Federal de 88, na LDB de 96, nas diretrizes curriculares nacionais e nos diferentes planos nacionais de educação. Por quê? Porque nos reunimos de forma organizada, com representação por escola, e trouxemos para estes momentos políticos as ideias surgidas no interior de cada escola e, a partir delas, então, elaboramos documentos que foram aprovados e que geraram, então, políticas da educação. Por que eu trago tudo isso? Porque, se nós pensarmos historicamente, ao fazer os enfrentamentos, nós utilizamos diferentes formas para chamar a atenção e apresentar as nossas propostas. Na minha pesquisa na área da política da educação,
que é uma pesquisa que começou na década de 90, em 93, na Universidade Federal de Pelotas, e que eu concluí com a tese de doutorado em 2015, o que mais me ocupava nas pesquisas não era exatamente a análise da política, mas era compreender como se formulava uma política e como nós tínhamos historicamente formulado essas políticas. Se nós havíamos feito isso enquanto categoria de forma consciente, de forma politicamente organizada, e se havia os teóricos, e quais eram esses teóricos, que discutiam, pensavam, estudavam e pesquisavam esse processo de formulação das políticas. E lá no ano de 2006, eu encontro um teórico, que é o Kingdon, é um teórico estadunidense que trabalha na Universidade de Michigan, e que trabalha, a tese dele é sobre os fluxos para a formulação de uma política. E eu considerei importante trazer, para a gente conseguir compreender que, muitas vezes, sem ter a fundamentação teórica, nós, enquanto categoria, conseguimos avançar, porque somos uma categoria de educadores, porque somos uma categoria que nunca estivemos distanciados da academia. Se nós fizermos um recorte do Rio Grande do Sul, todos os nossos congressos de educação, que são muitos, que vêm desde a década de 70 também, e que acompanham todos os congressos nacionais, nós sempre tivemos junto conosco a Universidade Federal. Nós sempre pensamos, enquanto categoria da educação básica, como fazer, o que fazer e para quem era aquele movimento e aquele fazer pedagógico. E estudando Kingdon, a gente consegue ver aquilo que, de certa forma, muitas vezes fomos combatidos. Porque ele, quando formula o seu fluxo, ele diz o seguinte: sempre que nós formos fazer uma atividade ou uma proposta, há necessidade que 3 momentos aconteçam simultaneamente. E aí a gente consegue entender porque muitas vezes na rede pública estadual, eu não posso falar da municipal porque não sou militante da rede municipal, mas na rede pública estadual, quantas vezes nós saímos de greves derrotados, ou parcialmente derrotados. E aí a diretoria daquele momento era uma diretoria pelega, na nossa concepção, naquele momento histórico. Outras vezes nós fomos para a greve até a vitória. Não existe greve até a vitória. Cada momento histórico é um momento de luta, e ele tem as suas propostas daquele momento, e as propostas são o nosso limite. E o avanço e o recuo fazem parte do momento político e fazem parte do processo histórico. E o Kingdon vem falar isso para nós. E ele vem dizer que tem 3 fatores que são fundamentais para que a gente dê conta e até tenha alguma conquista enquanto movimento organizado. E ele chama isso de janela de oportunidades. E eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, principalmente nos últimos 5 anos, os analistas das políticas falando, estou falando de liberais, inclusive, falando em janela de oportunidades, dando uma conotação que não é exatamente a conotação que ele nos dá. Porque ele diz o seguinte: para que se chegue a uma conquista, há necessidade que se eleja um parlamento comprometido com a luta dos trabalhadores. Esse é o primeiro entrave que nós temos. Quantos educadores, quando a gente chega na escola, representando o sindicato, falando sobre as nossas questões da categoria, saem da sala, porque rotulam os sindicalistas que foram fazer política,
tem que se fazer política. Somos sujeitos políticos. Temos que falar do cenário político e conjuntural do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Temos que saber quais são os partidos identificados com a luta, para que elejamos vereadores comprometidos com a luta, vereadores representantes da categoria, vereadores que vão promover momentos como este, vereadores que se ocupem da nossa causa enquanto trabalhadores em educação. Precisamos ter o mesmo cuidado com os deputados estaduais, precisamos ter o mesmo cuidado com os deputados federais e com os senadores. Senão o fluxo não funciona. E sabem por quê? Porque uma das etapas, e não existe a 1, a 2 e a 3, elas são simultâneas. Uma das etapas é ir para a rua. E é só na rua que a luta acontece. Não é fechado dentro da escola, exclusivamente pensando o aspecto pedagógico, como se o aspecto pedagógico não fosse um aspecto político. Ele é basicamente político. Aquilo que eu falo, aquilo que eu leio, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu proponho enquanto educadora é um ato político. E Paulo Freire fala isso o tempo todo em todos os seus textos. Educar é um ato político. A luta política, ela começa, ou deveria começar, no chão da escola. Cada um de nós sendo militante da causa da educação. Portanto, eu não terei resultados se eu exclusivamente for para a rua. Se eu não tiver simultaneamente os parlamentares, e não é o executivo, os parlamentares, entendendo essa luta e estando na luta conosco. Isso vale para qualquer categoria. Eu falo da nossa, mas isso vale para todas as categorias. E o terceiro momento, fazer com que a nossa luta tenha visibilidade. Enquanto uma luta, enquanto um movimento não chega nas mídias, ela não mexe com todos os políticos. Então é um fluxo muito claro, mas ao mesmo tempo muito complexo, porque não é alguma coisa que eu resolvo sozinho na minha escola. Mesmo que eu tenha toda a intencionalidade de fazer acontecer, eu preciso ter uma certa organização. E aí entra a representação das escolas, as reuniões dos representantes de escola, o sindicato dos professores, e isso em todas as categorias. Isso, inclusive, nos movimentos de bairros, nas associações de bairros. Por isso que é importante que esses 3 fluxos aconteçam simultaneamente. Quando eles acontecem simultaneamente, recém neste momento, a nossa temática vai para a agenda política. E quando ela chega na agenda política, ela precisa que aquele movimento de rua fortaleça o parlamento, e aí as pessoas dentro do parlamento, visíveis, com visibilidade, para que os seus vereadores, os seus deputados, sejam eles estaduais, federais e os senadores, entendam o significado daquela temática que entrou na agenda. Quando eu escrevia sobre o Plano Nacional de Educação, e que o processo durou 5 anos, aconteceu exatamente todo esse movimento do fluxo, para que se conseguisse que o Plano Nacional de Educação, de uma certa forma, tivesse a maioria das conquistas da categoria aprovadas no Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados, quanto no Senado, e a sanção da Presidente da República.
Porque aconteceu todo esse movimento em todo o país, mas durou 5 anos para que se colocasse na agenda e se conquistasse uma política da educação, que é o Plano Nacional de Educação. Pode passar. Volta um pouquinho. Volta só um pouquinho. Eu fiz uma representação do que eu acabei de falar. Então, há um fluxo de problemas, um fluxo de soluções e um fluxo político. Mesmo que incomode demais os ouvidos de algumas pessoas, faz-se necessário repetir e repetir. A ciência política é basilar para o desenvolvimento de um povo. A educação, enquanto política pública, é basilar para a formação de uma sociedade. Ou é de graça que a educação está sendo atacada? Claro que não é. Todos que estão aqui sabem disso, e eu não preciso dizer quais são os ataques. Todos os dias a mídia está nos lembrando quais são. E muitos se revoltam. Em tempos de cólera, é comum a revolta de ambos os lados. E para que isso aconteça, essa oportunidade de mudança tem que estar construída. E a construção dessa oportunidade de mudança passa pelo voto de cada um de nós. Um parlamento que acolha as nossas propostas, que esteja ao nosso lado nos movimentos de rua e que nos acolha também no próprio parlamento, para que a gente, então, possa minimamente colocar na agenda a nossa proposta. Seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela nacional. Então, o último momento é colocar na agenda. Mas até chegar na colocação da agenda, precisa todo este movimento. E que não é um movimento fácil e não é um movimento simples. É um movimento que perpassa a nossa ação cotidiana dentro da escola. Adiante. Dentre as ferramentas que a gente tem na política da educação, tem uma ferramenta que é basilar e que se chama gestão democrática. No momento, em nível nacional, nos últimos 2 anos, a gestão democrática ela vem sendo desconstruída paulatinamente. Essa desconstrução ela começou nos últimos anos nos municípios. Notadamente, ela veio como uma forma de se contrapor ao Plano Nacional de Educação de 2014 e 2024. Tanto é que, quando a gente chega na meta 19, que foi exaustivamente discutida, mas, surpreendentemente, não teve nenhuma audiência pública em nenhum estado da federação, porque a gestão democrática é fundamental para que aconteça a democracia no interior da escola e, consequentemente, no conjunto e na organização de uma sociedade. A gestão democrática, ela é extremamente desafiadora, porque ela não é exclusivamente a eleição do diretor ou da diretora, mas é a organização da equipe diretiva. E ela não está sozinha, ela está junto com o conselho escolar. O conselho escolar, historicamente, vem sendo desconstituído. A gestão democrática, ela vem sendo esvaziada com o grande número de tarefas que vem sendo passada para o gestor, para os gestores da escola, como questões administrativas que são externas à ação pedagógica. Isso enfraquece uma direção de escola, porque ela tem um conjunto de burocracia para dar conta, que ela acaba abrindo mão do processo de gestar a escola. Então, na rede pública estadual, inclusive a dobradinha que acontecia nesse período de gestão, nesses 3 anos, A será a diretora e B será a vice. No próximo período, B será o diretor e A será a vice. Nem isso está acontecendo mais.
está ficando em aberto. Estão ficando em aberto os cargos da gestão democrática, porque os professores não querem mais assumir uma responsabilidade que lhe é dada pelos municípios e pelo próprio Estado. Desde a questão financeira até a questão administrativa. Isso é um esvaziamento da gestão democrática. Por que dela? Porque ela é fundamental. Porque ela faz com que toda a comunidade escolar participe. Toda a comunidade escolar venha para as plenárias de decisão. Que plenária, cara pálida? Não acontece mais plenária nas escolas. Não acontecem mais plenárias. Se nós observarmos nos últimos 5 anos, nos municípios do Rio Grande do Sul, não acontecem mais plenárias nas escolas, e, em se tratando de rede pública estadual, o que é isso? Que plenária é essa que tu está falando? As plenárias para discutir as questões que a equipe diretiva trazia para dar conta do seu projeto político-pedagógico. Que projeto político-pedagógico? Então, se nós observarmos, e me entendam bem, atualmente, o ataque à educação, ele é mais descarado, ele não é velado. Mas, se nós observarmos, desde o governo Fernando Henrique, se ganha e se perde, se avança e se retrocede. Se avançava em um congresso e se retrocedia em outro congresso. Se ganhou a gestão democrática, ninguém nos deu, ganhamos na luta, ganhamos na rua, ganhamos com deputados estaduais apoiando a gestão democrática no Rio Grande do Sul, ganhamos com vereadores apoiando nos municípios a gestão democrática. E estou falando isso propositadamente em função dos fluxos. Se tivemos estas conquistas, foi porque trabalhamos didaticamente algumas vezes, e outras vezes no espontaneísmo, na paixão pela militância da educação, e conseguimos. Colocamos historicamente na agenda várias temáticas, e que hoje querem nos retirar. São conquistas históricas, que hoje querem retirar da nossa agenda. Então, esse movimento todo que foi feito é um movimento que precisa ser paralisado. Como se paralisa? Por decreto? Não, por esvaziamento. Por carga horária excessiva. Por falta de salário, por falta de reajuste salarial, por um trabalho de desmonte que começa exatamente na questão salarial e que passa pelo desmonte dos prédios das escolas, pela falta de segurança e outros aspectos que vocês vivenciam o tempo todo. Aqui eu trouxe um pouco a meta, mas vocês devem conhecê-la. Essa é a meta que está vigorando e não foi conquistada da forma que foi escrita. Isso abre lá nas suas estratégias, inclusive para a meritocracia, porque perdemos isto no Congresso Nacional. Então, quando os governos vêm com a proposta de meritocracia, há possibilidade disso na meta 19? Há. Há possibilidade de indicação indireta das equipes gestoras? Há possibilidade de existir concurso para diretores de escola? Há possibilidade de tudo, porque nas estratégias da meta nós fomos derrotados. E nós fomos derrotados porque nós não tínhamos, à época, o número suficiente na Comissão de Educação da Câmara de Deputados vinculados à educação ou deputados que entendessem a educação e a proposta da educação. Nós já começamos perdendo na comissão, perdemos no plenário, perdemos no Senado Federal e temos esse texto. Então, a meta 19 não é uma boa meta lá no plano,
mas é a única meta que fala da gestão democrática. Por que isto aconteceu? Isto aconteceu porque nós não demos conta, provavelmente, de um dos aspectos de toda essa organização da resistência. E isso foi um elemento que me motivou a falar de resistência. Por mais que nós sejamos poucos aqui hoje, eu espero que sejamos muitos amanhã, nas mesas temáticas, que tenham um viés mais de discussão pedagógica, mais do fazer pedagógico. Hoje é muito mais para a gente discutir a nossa política, a política da educação que fazemos ou não, por que fazemos e por que não fazemos, o que nos impede, o que nos inibe, o que nos afasta. Mas é um momento histórico singular. Não pensemos nós, que já vivemos tanto tempo e já passamos por tantos assédios, que esse é mais um assédio igual a tantos outros. Não, é um assédio bem diferenciado. Porque temos, neste momento, conquistas, quase todas. E agora o processo é ao contrário. É de gradativamente perdermos as conquistas históricas que já tivemos. Por isso é o momento de resistir. Por isso é o momento de elaborarmos e pensarmos ferramentas de luta na rua sempre, de luta no chão da escola sempre, de organização, de discussão, de seminários periódicos, dentro do possível, pelo menos 2 seminários anuais, para falarmos das nossas coisas, para falarmos da nossa política da educação, da ausência dela, inclusive, dentro da escola. Para isso, pode passar. Eu considerei importante trazermos de volta esses 3 fundamentos que nós sabemos que são basilares, para que nós consigamos fazer essa escola democrática manter-se totalmente pública. Porque esse é um risco que nós sofremos, tanto em nível estadual como em nível municipal. Não é só em Porto Alegre, é em vários municípios deste país e em vários estados desse país, e vocês sabem disso. Voltando um pouquinho, o mais importante é a participação da comunidade. Nós sozinhos não fazemos política da educação. Nós precisamos da comunidade participando nos espaços de gestão. Nós precisamos do conselho escolar e da eleição direta de diretores. Se a meta 19 não garante exclusivamente a eleição direta, ela também não inibe. Então é uma bandeira que tem que ser preservada. A meta não diz aquilo que nós queríamos, que é eleição direta da equipe gestora, mas ela diz também que pode ter eleição direta. E a formação continuada. Se tem coisa que nos movimenta, é a discussão. Se tem alguma coisa que mexe com a nossa vida política e pedagógica, é a discussão. É o momento de reunião, é o momento de falar do que fazemos, do que lemos, do que estamos estudando, do que estamos pensando e das nossas propostas dentro da escola, e ampliar isso nos grandes debates por região das escolas, pelos conselhos de escola, nos seminários e nos congressos municipais e estaduais. E, para concluir, obviamente, teria que ser Paulo Freire. E eu peguei de uma obra bem antiga dele, um excerto. A obra é Para Trabalhar com o Povo, e ele diz assim: o que ensina a gente é fazer coisas e ler. Fazer coisas e ler. O fundamental é fazer, é lançar-se numa prática e ir aprendendo, reaprendendo, criando, recriando com o povo. Então, essa escrita dele, essa fala dele, essas palavras dele, eu considero extremamente mobilizadoras e mobilizatórias.
para que então a gente tenha uma escola pública emancipada e emancipadora. Para quem? Para sujeitos donos da sua própria história. Muito obrigada.